Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você, esteja comigo, esteja com a nossa família. Que realmente Deus esteja conosco cada dia, principalmente nesta manhã, onde nós nos chegamos aqui na Sala da Esperança, né? E nesse momento nós vamos estudar a nossa lição, estudar a Palavra de Deus. E aí, você está animado? Está animada para estudarmos a nossa lição? Pois é, eu já estou aqui com a minha lição na mão, tá? E hoje nós vamos estudar a lição de domingo, hoje é domingo, né? Título da nossa lição: Jesus diante do Pai. Queridos, aqui o verso, aliás, o capítulo 9 de Hebreus e o verso 24, né? É a nossa leitura, parte central da nossa leitura de hoje, da nossa lição, que o verso diz assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nós estudamos na lição de ontem que o significado, porque Jesus disse que ele não entrou, o Paulo faz essa referência que Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, tá? Significa que Jesus não exerceu a função de sumo sacerdote como intercessor no santuário terrestre, aqui quando ele esteve por 3 anos e meio, né, cumprindo o seu ministério, anunciando o reino de Deus, e por fim, né, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, o preço da nossa redenção, ok? Então esse é o significado. Jesus esteve sim muitas vezes no santuário, no templo, ali no santuário terrestre, né? Muitas vezes Jesus esteve ali, mas não para exercer a função como sumo sacerdote. Jesus, hoje sim, ele exerce essa função de sumo sacerdote como nosso intercessor, como diz aqui o verso, para comparecer diante de Deus, tá, por nós, no santuário celestial, santuário que foi construído pelo próprio Deus, e não pelas mãos humanas. O santuário construído aqui, né, como o tabernáculo, por exemplo, por Moisés, que era apenas um modelo, né, que ele recebeu do santuário celestial. Depois, quando o povo de Israel já estava restabelecido como uma nação, Salomão então construiu, né, o chamado Templo de Salomão. Tá? Era o local onde o povo ia ali adorar a Deus. Esse templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor, quando o povo de Israel foi levado outra vez cativo, né, para a Babilônia. O templo foi destruído. Tá? Depois ele foi reconstruído outra vez. Na época, quando Jesus esteve aqui, cerca de 2000 anos atrás, Jesus novamente profetizou em Mateus capítulo 24, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribado. Jesus estava falando que novamente aquele templo, né, que foram reconstruído pelo rei Herodes, agora ele seria destruído outra vez, né, pela invasão de Roma, do exército romano. Tá? E isso aconteceu de novo, né, aconteceu no ano 70, tá? Já da era cristã. Tá? Então, cerca de 40 anos depois, né, que Jesus morreu na cruz, aconteceu que o templo foi exatamente derribado
e não ficou pedra sobre pedra que não foi ali derribado, como Jesus havia dito na sua profecia. E não existe mais o templo de Salomão hoje, tá? Existe apenas ali o chamado Muro das Lamentações, a única coisa que restou. Queridos, Jesus em nenhum dos templos, propriamente nesse, quando ele aqui esteve, ele exerceu a função como sacerdote. Jesus não poderia ser sacerdote em templo aqui na terra, tá? Porque na lei araônica, né, somente os descendentes de Arão, vindo da tribo de Levi, poderia ser sacerdote. Jesus não era da tribo de Levi, sim da tribo de Judá, tá? E outra coisa, Jesus é eterno, o Filho de Deus, e a sua função de sumo sacerdote, como advogado, intercessor, que Jesus iria mediar diante de Deus por cada um de nós, seria no santuário celestial. E isso que ele está fazendo nesse momento por cada um de nós. O povo de Israel, meus queridos, eles tinham 7 festas, né? E que eles deveriam comemorar essas festas. E cada uma delas tinha um significado importantíssimo, que representa todas elas Cristo Jesus, tá? E aqui na nossa lição nós vamos falar de 3 dessas festas, tá? Deus exigiu que o povo de Israel fosse pelo menos 3 vezes por ano até Jerusalém, né, para ali eles comemorar essas festividades, porque elas tinham um grau de importância muito grande na representação do ministério de Cristo Redentor, ministério redentivo de Cristo em nosso favor. A primeira festa, meus queridos, era a festa da Páscoa, tá, que eles deveriam comemorar. Eles deveriam, o povo, deslocar, né, da onde eles moravam, e eles deveriam ir, né, até Jerusalém, e ali eles deveriam comemorar essas festividades. A festa da Páscoa era comemorada pelo povo de Israel, né, como um memorial da libertação, né, da escravidão do Egito, tá? Então, todas as vezes que eles comemoravam essa festividade chamada a festa da Páscoa, queridos, ali eles estavam festejando a sua libertação, tá? E ali eles estavam ensinando para os seus descendentes, para os seus filhos, tá? Dizendo para eles que eles haviam sido escravos no Egito, havia passado ali 4 séculos, né? Havia peregrinado, havia sofrido muito, mas o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, com o seu braço forte, os tirou dali, libertou, levou para a terra que ele havia prometido, estabeleceu como uma nação exclusiva, uma nação escolhida por Deus para ser a nação do povo de Deus. Tá? Queridos, nós também fomos libertados pelo sacrifício de Jesus. Jesus também morreu, né, na semana da Páscoa, e ali o sacrifício de Jesus foi para nos libertar também da escravidão do pecado. Nós também fomos escravos do pecado, tá? E Jesus, bondosamente pelo seu sacrifício, pela sua oferta que ele apresenta para nós, ele pagou o preço da nossa redenção, tá? Uma outra festa que era comemorada também ali, meus queridos, era a festa dos tabernáculos, tá? O povo de Israel celebrava essa festa, chamada festa dos tabernáculos, que era a colheita da cevada, tá? E quando eles faziam a colheita, né, da cevada, não só da cevada, mas qualquer colheita de
qualquer plantação, qualquer grão, enfim, qualquer coisa que eles plantassem, né? Mas principalmente ali eles cultivavam muito a cevada, né? E eles faziam uma festa de comemoração como agradecimento a Deus pela bondade de Deus, o cuidado de Deus em mandar chuva, o sol, tudo de forma assim, na medida correta para que a terra germinasse ali a semente, né, pudesse nascer e produzir, né, e ali eles tinham a fartura, né, e eles, além de ter ali a cevada, né, para o seu consumo, eles também tinham para negócio, para venda, enfim. Queridos, eles comemoravam ali a colheita. O que significava isso, então, dentro do contexto espiritual do ministério de Cristo Jesus, ministério redentor de Cristo Jesus em nosso favor? Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, Jesus ficou aquela noite, o sábado, e no domingo pela manhã, no terceiro dia, ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz, meus queridos, quando você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, 51 a 53, diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscitou, né, muitos corpos de pessoas santas, e aqui eu quero dizer para você que todas as vezes que a Bíblia menciona pessoa santa, não é pessoas especiais melhores do que as outras, tá? Mas pessoas santas significa pessoas que viveram com Cristo, pessoas que andou com Jesus, aceitou o seu sacrifício, né? Pessoas, meus queridos, que viveu uma vida de santidade. Então, é chamado por Deus, foi separado por Deus para viver, né, como o seu povo. Deus o chama de santo, não porque eles eram perfeitos, tá? Mas esses morreram, e na ressurreição de Jesus foram ressuscitados muitos corpos de santo, como diz o texto. Tá? E estas pessoas, meus queridos, quando Jesus ascendeu ao céu, Jesus levou estas pessoas com ele para o céu. Significa a primícia da ressurreição. A garantia que Jesus, alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus estava garantindo que todos aqueles que morreram, né, crendo na promessa de Cristo Jesus, no seu sacrifício, estas pessoas irão ressuscitar. Ok? Pois é. Outro significado importante também é que estas pessoas que foram levadas para o céu e estão lá nos céus, tá? Como primícias da ressurreição, significa, meus queridos, que o sacrifício de Cristo Jesus foi aceito por Deus e garante exatamente para nós que, independentemente se nós estivermos mortos no sepulcro, se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, nos ressuscitar, né, com um corpo totalmente transformado, né, incorruptível e imortal. E aqueles que estiveram vivos serão transformados também pelo sacrifício de Cristo Jesus, nos dá essa garantia que seremos transformados num abrir e fechar de olhos também, da morte para a imortalidade e também da corrupção para a incorruptibilidade. Por isso, o povo de Israel comemorava essa festa chamada Festa dos Tabernáculos, tá? Comemorando as primícias, os primeiros grãos que eram colhidos. Tá? Jesus colheu também os primeiros grãos, ressuscitando, né, esses como garantia que o seu sacrifício foi suficiente para tirar do sepulcro todos aqueles que estarão lá e ser levado para os céus através do sacrifício de Jesus. Tá?
Também nós temos ali uma outra festa que eles comemoravam, que era a festa dos tabernáculos. Essa festa, meus queridos, representava a gratidão do povo de Israel por Deus o ter conduzido pelo deserto quando saíram do Egito em direção à terra prometida, e Deus cuidou deles, dando água, dando alimento, né? Como o maná que Deus mandava todos os dias, vindo do céu. Tá? A presença de Deus que andava com eles como uma nuvem durante o dia, né? Como uma coluna de nuvem durante a noite. Tá? Os pés deles por 40 anos caminhando ali não incharam, tá? Os seus sapatos não desgastaram, a roupa deles não desgastaram. Então Deus cuidou de tudo que era necessário, né, para manter a vida do seu povo. A mesma coisa que Deus faz conosco hoje. Nós também estamos andando no deserto, meus queridos, né, em direção a Canaã celestial. Tá? E Jesus está cuidando de cada um de nós, cada dia, através do Espírito Santo, para que nós possamos continuar perseverando nos caminhos do Senhor, até que Jesus venha e nós entraremos na Canaã celestial. Fica aqui, meus queridos, a nossa lição desta manhã, a lição de hoje, com um ensinamento muito importante do significado destas festas. Tá? Nós temos mais 4 festas, que ao todo o povo de Israel comemorava 7 festas, mas essas outras 4 restantes representam exatamente o ministério de Cristo Jesus que Ele está fazendo hoje por cada um de nós. Tá? Em outra ocasião, é óbvio que nós vamos estudar o significado de cada uma delas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, uma boa semana que eu desejo para você, e que o Espírito de Cristo esteja te conduzindo. Vamos orar? Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus, que nos dá o privilégio e o direito de entrarmos no reino dos céus. Em Cristo Jesus agradecemos e oramos. Amém.